Boa noite, turma. Na aula de História de hoje, vamos estudar um texto bastante interessante de um autor argentino, Henrique Dussel. Bom, o autor nasceu em 24 de dezembro de 1934 em La Paz. Logo após receber seu primeiro diploma de graduação em filosofia, viajou para a Europa para continuar seus estudos. Assim, ele obteve um doutorado na Universidade Complutense de Madrid, um doutorado em História pela Sorbonne de Paris e uma licenciatura em Teologia. Ele viveu em Israel e aprendeu um pouco de árabe e hebraico. Voltou para a Argentina por volta de 1969. Henrique Dussel produziu um extenso corpo de trabalho, totalizando cerca de 40 livros e uma grande variedade de assuntos, no quais incluiu a filosofia da libertação, ética, economia, política, teologia, história e modernidade e pós-modernidade. Em sua obra, Europa, Modernidade e Eurocentrismo apresenta uma mudança de significado do conceito Europa e traz nela uma sequência histórica desde o mundo grego à Europa moderna, apresentando esclarecimentos acerca da Europa, destacando Ásia e África, as culturas mais desenvolvidas. Bom, com isso, vamos agora conhecer um pouco dessa obra. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Stefson e agora falaremos sobre o conceito de Europa. Mas qual é o conceito de Europa? Bom, a Europa ela tem um conceito meio líquido, porque ao decorrer do tempo ela vai se alterando, tanto no seu território quanto na sua cultura, política e economia. Por exemplo, temos essa primeira imagem aqui de cima, pois é Lisboa. Podemos ver navios, a cidade bem arrumada, na verdade, uma praticamente mercantilização. E outra imagem que é essa, um caos, uma bagunça total. Bom, podemos dizer que os dois são a Europa. Mas como assim Europa? Os dois sendo a Europa, sendo que a Europa é uma grande potência? Sim, antigamente a Europa ela não era essa grande potência, esse centro da história. E quem pode afirmar isso? Os gregos e o Oriente, os gregos clássicos. Que no século XII podemos ver o território europeu, um território dos bárbaros, né? Podemos ver uma Europa sem a Grécia, uma Europa que a Grécia não fazia parte. E também podemos ver que a Ásia e a África eram uma grande potência, né? Ela era bastante desenvolvida. E podemos caracterizar isso antes, né? Antes de 1492. Antes dessa data, a Europa era uma grande confusão. Por quê? Porque temos uma Europa que fala latim, uma Europa que se opõe ao Oriente. E temos um Oriente com o Império Helenista. Temos um Oriente que fala grego, um Oriente que tem a Grécia. Então, não temos uma Europa que temos hoje, uma potência já formada. Mas a Europa ela tenta escapar disso, principalmente a Europa Latina. Mas como a Europa Latina tenta escapar disso? Através das primeiras cruzadas, que isso se resume em um fiasco. Essas primeiras cruzadas deram totalmente errado, principalmente para a Europa Latina, né? Onde temos a Espanha, ela sendo ainda uma periferia, ainda sendo uma cultura inferior, uma cultura secundária, uma cultura isolada pelo mundo muçulmano que tinha grande poder no território terrestre. Bom, e temos o mundo muçulmano com um grande poder político, um grande poder econômico. E a partir disso, não temos ainda a Europa como centro, não temos a Europa como centro da história mundial. O mundo muçulmano tem sim uma grande estrutura, uma grande universalidade. Durante muito tempo, o mundo muçulmano foi o centro da história regional. Durante muito tempo, o mundo muçulmano foi o centro da história regional, junto com o Império Helenista. Porém, o Império Helenista ele não era a Europa. E ele também não tinha a mesma universalidade que os muçulmanos possuíam. E a partir daí, onde podemos encontrar
a Europa como o grande centro da história mundial, essa grande potência, né? E é a partir da modernidade que a Europa ela começa a se modelar, é a partir da modernidade que a Europa ela começa a evoluir, a desenvolver por si próprio. E é com o professor Felipe que trataremos sobre a modernidade. Olá a todos e a todas, eu sou o professor Felipe Jorge e hoje a nossa aula ela será sobre a modernidade. Então, de acordo com Henrique Dócio, a modernidade ela é uma emancipação, uma saída da imaturidade por um esforço da razão como um processo crítico que proporciona à humanidade um novo desenvolvimento do ser humano. E esse processo ele ocorreria essencialmente na Europa, lá no século XVIII. E nesse processo existem 3 elementos fundamentais para entendermos essa ideia de modernidade. Esses elementos eles são a razão, o progresso e a ciência. A relação desses 3 elementos, eles formulam essa ideia de modernidade. Podemos perceber isso nesse pequeno fluxograma que eu montei para vocês, né? Podemos perceber essa relação e essa formulação da ideia de modernidade a partir desses elementos. Nessa concepção, o Boaventura Santos ele afirma que a modernidade ela é um processo civilizatório. E esse processo a gente percebe nesses 3 elementos, né? No progresso, na ideia de razão e na ideia de ciência. Essa definição de modernidade ela é eurocêntrica. Por quê? Porque nada que tivesse além da Europa seria aceito como moderno, seria aceito como civilizado. Nenhum estudo intelectual ou nenhuma questão política ela seria aceita como civilizada e como verídica pela sociedade europeia se não tivesse dentro da Europa. Então, outra definição de modernidade, segundo Henrique Dúcio, seria num sentido mundial e consistiria em definir como determinação fundamental do mundo moderno o fato de ser seus estados, exércitos, economia e filosofia, entre outros, o centro da história mundial. E nesse sentido, esses elementos que representam a modernidade são mantidos por meio do expansionismo marítimo e comercial e a formação da economia mundo-europeia. Então, com isso percebemos que esses elementos, esses elementos que caracterizam esse conceito de modernidade, eles são mantidos por essa expansão marítima e comercial e também pela economia mundo. E não é uma conquista pacífica, né? Não, a expansão marítima e comercial ela é violenta. Ela mercantiliza tudo, inclusive os sujeitos, né? Um exemplo disso são os povos da África, que são transformados em mercadoria. A gente percebe essa violência, né, imposta por essa expansão. Por exemplo, nessa imagem que eu vou mostrar agora para vocês da invasão, né, dos povos europeus sobre a África, né? A gente percebe que na imagem tem várias armas, né? Tem violência contra os africanos e essa expansão ela não é pacífica de maneira nenhuma, muito pelo contrário, ela é bastante violenta. E a gente percebe isso também em uma outra charge que eu vou colocar agora para vocês, né? Onde o europeu chega falando que quer paz, né? Manda um recado para os índios que chega em paz, né? E o índio, com ironia, fala que não fala fake news. Então é isso, essa expansão marítima e comercial, ela não é pacífica, muito pelo contrário, ela é bastante violenta. Então,
Eu vou dar continuidade a vocês sobre o que é o eurocentrismo. O eurocentrismo ele foi o fator centralizado de diversos momentos na história. Um deles é o das grandes navegações do século XVI, quando os portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses resolveram conquistar o território além do mar, né? E ficou declarado a imposição da cultura europeia diante as outras que floresceram no continente americano. Essa posição ela é vista como preconceituosa e gerou diversos conflitos, levando à destruição de diversas populações que habitavam o continente americano, das quais se destacam os maias, os astecas e de diversas tribos indígenas, né, que se consideravam diferentes, né, para eles. Além da América, muitos outros países da África e da Ásia sofreram com o eurocentrismo, né? Onde as culturas de outros povos elas eram consideradas exóticas, no entanto, no sentido pejorativo, né? E um desses grandes exemplos eurocêntricos é a exposição de pessoas de outras éticas e valores, nas quais eram levadas para a Europa como troféus, né? Como exposição. Ainda que o eurocentrismo ele tenha passado por diversos momentos na história, é possível ainda hoje encontrar suas raízes, né, nos dias atuais. E essa visão eurocêntrica ela é notada atualmente em diversos meios de comunicação, né? Mesmo nas expressões artísticas de hoje em dia. E desse modo, né, a gente pode pensar o seguinte, que na Europa atualmente ela tem influência sobre diversos países no mundo, né, que é o exemplo aqui do Brasil. Por trás disso, né, existe uma idealização incutida na cabeça das pessoas, né, de que tudo que vem da Europa é melhor, ou seja, a literatura, a música, a dança e aspectos culturais, políticos, econômicos, entre outros, né? Que é o exemplo dos brasileiros que saem daqui para ir para a Europa, né? Em busca de condição melhor, porque na cabeça deles, eles entendem que lá, né? Eles entendem que lá é um lugar muito melhor para se viver, né? Diante a saúde, a educação e trabalho. Boa noite, turma. Vamos dar continuidade aqui ao tema Europa, modernidade e eurocentrismo. A gente pode analisar que esse sentimento eurocêntrico, europeu, ele ainda se reverbera e ele ainda está predominantemente introduzido na nossa cultura. Nós, como um país colonizado pelos europeus, ainda temos na nossa base esse sentimento de superioridade que foi introduzida pelos povos europeus. A gente vê tudo isso reforçado nas mídias, a gente vê tudo isso reforçado na simbologia. A nossa religião, a nossa base de valor, a nossa base de certo, errado, democracia, justiça, economia, está muito voltada a essa superioridade e a esse eurocentrismo, né? Então, esse próprio nosso sentimento de aversão a religiões de matrizes africanas, a religiões que não sejam o cristianismo, né? Tudo isso é um sentimento europeu introduzido a partir, né, dessa violenta transformação desse nosso pensamento, né? Então, a gente pode dizer que esse eurocentrismo, né, ele desencadeou para os seus colonizados, né, também esse sentimento de superioridade europeia, né? Então, e o que se faz necessário nesse sentido? O que se faz necessário quando entendermos que tudo isso que a gente entende por modernidade é apenas um mito, digamos que assim, um mito do que seria a real modernidade, porque a gente tem a modernidade como algo, um marco na história, né, que dividiu a história, né? A gente tem bem definida história como Idade Média, Idade Moderna e tudo mais, mas tudo isso é um dito,
né? É um dito da cultura europeia, como se ela ditasse esses marcos históricos, como se ela fosse o centro da história mundial. E a gente vê que não é isso, né? Dizendo que todas as culturas, elas se desenvolvem e elas têm a sua história mundial, elas têm as suas histórias mundiais. Então a gente não pode dizer que existe apenas a história europeia, mas a gente entende a superioridade europeia como um elemento base, né? A gente tem os valores europeus, a gente tem os costumes europeus como os costumes básicos, os costumes que são relevantes, né? Então a gente acaba negando, né, o outro lado da história, o lado que está por trás, né, de tudo aquilo que a gente conhece, né? Então a gente vê que a modernidade ela trouxe, né, esse sentimento eurocêntrico de ser superior, de ser mais desenvolvido, de ter o conhecimento da filosofia, da tecnologia, de tudo mais, mas esse conhecimento ele foi um acúmulo a partir de outras culturas, né? A gente vê que bem antes da Idade Média, já no período clássico, a gente vê que esse processo, né, de aculturação, de relação com outras culturas, fez com que a Europa ela foi se desenvolvendo de uma forma gradativa. Então foi um acúmulo cultural. E hoje ela nega, né? Hoje, a partir dessa transformação de modernidade, ela negou, né? Ela negou a participação do outro. Hoje o outro é visto como inferior, como periférico, né? Então, o que se faz necessário nesse sentido? Se faz necessário entender que a modernidade ela é um mito, né? Esse sentimento europeu de superioridade ele é um mito. Então, entendendo que essa modernidade ela significa uma opressão para as outras culturas, é necessário uma transmodernidade. Então, analisar a história a partir de outros pontos de vista, conhecer a alteridade do outro, conhecer a participação do outro, conhecer a cultura do outro, não como inferior, né? E sim como outra cultura, conhecendo a diferença do outro e entendendo que o ser diferente, o fato de uma cultura ser diferente da minha não faz com que aquela cultura ela seja inferior, né? Então existe cultura diferente, existe conhecimento diferente. Então, mas tudo isso ele foi apagado da história. Então ele foi ditado como um elemento digamos que maléfico, né? Porque a gente sabe, trazendo um exemplo agora das religiões de matriz africanas, religiões indígenas, religiões politeístas, elas são ditadas por nós como sendo demoníacas, como sendo algo que não faz parte do que a gente entende como algo bom, algo realmente justo, realmente ideal para a vida humana. Então essa nossa base ela é alienada, é alicerçada acerca do pensamento europeu, né? E assim a gente acaba reproduzindo esse sentimento, esse preconceito que a gente ainda tem estrutural acerca dos negros. Ele é fruto, ele ainda é o reflexo desse sentimento de colonizados, né? A gente é um país colonizado. Então essa ideologia do pensamento europeu ainda está muito presente, né, em nosso pensamento. Então se faz necessário uma reanálise, né? Então analisar as culturas a partir da sua própria ideologia do que seria ela de verdade. Então analisar os povos africanos a partir da leitura da literatura africana, entender os povos indígenas a partir do que eles são de verdade, entender que as outras culturas ela tem o seu, digamos que a sua especificidade, né? Então isso não faz com que uma cultura seja superior à outra. Entender que a modernidade ela foi um processo, né, que ela traz consigo o elemento de várias outras culturas, né? Então é necessário uma reanálise, né? Analisar outras culturas, né? Combater o preconceito através do conhecimento efetivo do que são as outras culturas, né? Então é isso, né? A gente trouxe aqui um breve análise do que seria a modernidade, né? A Europa, o eurocentrismo, e trazer um pouco do que seria esse movimento, né? Esse movimento de transmodernidade, né? Trazer um pouco da alteridade do outro, né? Trazer um pouco desses elementos que compõem essa nossa existência e que estão no nosso entorno.
E de certa forma, a partir dessa análise, combater o preconceito, combater a discriminação, combater esses nossos preconceitos, né? A gente tem muito esse preconceito estabelecido. Então é isso, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e obrigado pela atenção.